Capítulo 1. A chuva começou a cair forte por volta das 6 da tarde, transformando a estrada de terra em um lamaçal traiçoeiro. Lucas Andrade mantinha as mãos firmes no volante da velha caminhonete, os olhos atentos às poças que se formavam rapidamente sob a luz fraca dos faróis. Havia passado o dia inteiro na oficina, com as mãos mergulhadas em graxa e óleo, tentando dar conta dos reparos que se acumulavam. A dor nas costas lembrava cada movimento feito embaixo dos carros, cada ferramenta pesada que precisou segurar, cada parafuso emperrado que custou minutos preciosos de esforço. 35 anos, e às vezes sentia como se carregasse o dobro disso no corpo. A pequena cidade de Santa Rosa do Cerrado ficava para trás, suas poucas luzes desaparecendo no retrovisor, enquanto a escuridão da zona rural engolia tudo ao redor. Lucas conhecia aquele caminho de cor, cada curva, cada buraco, cada árvore retorcida que marcava a paisagem. Era o mesmo trajeto que fazia todos os dias, da casa para a oficina e da oficina para casa. Uma rotina que se repetia com a precisão monótona de um relógio quebrado que ainda insiste em funcionar. Não que ele reclamasse. A rotina era segura, previsível. E depois de tudo que havia passado, previsibilidade era tudo que Lucas pedia à vida. O rádio da caminhonete chiava, alternando entre estática e fragmentos de uma música sertaneja que ele não conseguia identificar. Desistiu de sintonizar melhor e desligou o aparelho, deixando que o som da chuva martelando no teto de metal fosse a única trilha sonora da viagem. Havia algo de hipnótico naquele barulho constante, um ritmo que ao mesmo tempo acalmava e entorpecia. Lucas deixou a mente vagar, pensando no filho que o esperava em casa. Pedro deveria estar com a vizinha, Dona Mariana, fazendo a lição de casa ou assistindo televisão. O menino de 8 anos era responsável para a idade, acostumado desde cedo com a ausência do pai durante o dia e a necessidade de se virar sozinho em pequenas coisas. 4 anos, já havia se passado 4 anos desde o acidente. Às vezes parecia uma eternidade, outras vezes parecia que tinha sido ontem. Camila tinha ido ao mercado numa manhã de sábado, coisa rotineira, sem nada que indicasse que não voltaria. Um caminhão desgovernado, uma curva mal calculada, e tudo mudou em questão de segundos. Lucas ainda se lembrava do telefone tocando, da voz trêmula do policial do outro lado da linha, do peso que se instalou no peito e nunca mais foi embora completamente. Pedro tinha apenas 4 anos na época, pequeno demais para entender completamente o que significava perder a mãe, mas grande o suficiente para sentir o vazio que ela deixou. Desde então, tinha sido só os dois. Lucas e Pedro contra o mundo, ou pelo menos contra as contas que não paravam de chegar, contra o cansaço que nunca passava completamente, contra a solidão que insistia em se fazer presente nos momentos mais inesperados. Lucas havia desistido de muita coisa naqueles anos. Desistiu de sair com os amigos, de passar os domingos pescando no rio como gostava, de qualquer coisa que não envolvesse trabalhar mais para garantir que o filho tivesse tudo o que precisava. Não eram ricos, longe disso, mas nunca faltou comida na mesa ou roupa limpa no armário. Lucas se orgulhava disso, mesmo que às vezes o preço fosse sentir que sua própria vida havia ficado em segundo plano. Os faróis iluminaram algo inusitado à frente, interrompendo o fluxo automático de pensamentos. Lucas franziu a testa, diminuindo a velocidade. Havia um carro parado no acostamento, ou no que poderia ser chamado de acostamento naquela estrada precária. Era um veículo grande, uma caminhonete moderna de cor escura, completamente deslocada naquele cenário de barro e mato. O pisca-alerta estava ligado, lançando flashes alaranjados, que se refletiam nas poças ao redor. Lucas hesitou por um momento, o pé indeciso entre o freio e o acelerador. Não era comum encontrar carros parados ali, especialmente com aquela chuva. Poderia ser um assalto, uma armadilha ou simplesmente alguém precisando de ajuda. A consciência pesou mais que a cautela. Lucas não era do tipo que passava direto quando alguém precisava de ajuda, mesmo que isso significasse se atrasar ou se arriscar. Era assim que tinha sido criado, e era assim que estava criando Pedro. Parou a caminhonete alguns metros à frente do veículo parado, deixando o motor ligado e as luzes acesas. A chuva diminuiu um pouco,
mas ainda caía firme o suficiente para encharcar qualquer um em segundos. Lucas pegou a lanterna velha que guardava no porta-luvas. Testou se estava funcionando e abriu a porta. O frio da noite o atingiu imediatamente, junto com as gotas geladas que começaram a molhar sua camisa de trabalho, já suja de graxa. Ele caminhou devagar em direção ao outro veículo, a lanterna iluminando o caminho. Foi então que viu a figura do outro lado do carro, uma silhueta feminina que gesticulava perto do capô aberto. Lucas se aproximou mais, erguendo a voz para ser ouvido acima do barulho da chuva. Precisa de ajuda? A mulher se virou bruscamente e claramente assustada. Mesmo com a pouca luz, Lucas pode ver que ela estava encharcada, o cabelo grudado no rosto, a roupa completamente molhada. Ela segurava o celular numa das mãos, a tela iluminada mostrando a ausência de sinal. Por favor, o carro morreu do nada e não consigo ligar de novo. Não tem sinal aqui. A voz dela tinha um tom de desespero mal contido, misturado com alívio por não estar mais sozinha. Lucas acenou com a cabeça, aproximando-se do capô aberto. Vou dar uma olhada, mas com essa chuva fica difícil. A mulher se afastou um pouco, dando espaço para ele trabalhar. Lucas direcionou a lanterna para o motor, os olhos treinados, já procurando por problemas óbvios. A chuva dificultava tudo, escorrendo pelas peças e fazendo a lanterna escorregar em suas mãos molhadas. Ele identificou rapidamente um problema na correia do alternador, algo que ele poderia tentar consertar provisoriamente, mas que exigiria ferramentas adequadas. Tenho algumas ferramentas na caminhonete. Posso tentar um reparo temporário. Não vai segurar por muito tempo, mas deve ser suficiente para você chegar até a cidade. A mulher pareceu aliviada, cruzando os braços sobre o peito, numa tentativa inútil de se proteger do frio. Eu agradeceria muito. Não sei nem quanto tempo faz que estou aqui parada. Lucas voltou para sua caminhonete, pegou a caixa de ferramentas que sempre carregava e retornou ao veículo dela. Trabalhar sob a chuva não era nada agradável, mas ele já havia feito coisa pior. Concentrou-se na tarefa, os dedos ágeis mesmo molhados e frios, ajustando a correia e apertando conexões que pareciam ter se soltado. Enquanto trabalhava, podia sentir a mulher observando, em pé ao lado dele numa postura tensa. Lucas não era do tipo que puxava conversa facilmente, especialmente com estranhos, mas algo naquela situação pedia algum tipo de interação. Mora por aqui? A pergunta saiu mais por educação que por real curiosidade. Morava, não sei bem como classificar. Estou voltando para a fazenda da família. A resposta veio acompanhada de um suspiro cansado. Lucas não insistiu, voltando sua atenção para o motor. Não era da conta dele os problemas alheios, e quanto mais rápido terminasse ali, mais cedo poderia voltar para casa. Levou uns 15 minutos, até que Lucas considerasse o trabalho minimamente aceitável. Limpou as mãos num pano que tirou do bolso. Um gesto inútil, considerando que tudo estava molhado. E fechou o capô. Pronto. Não é perfeito, mas deve funcionar. Tente ligar. A mulher entrou no carro, e Lucas ouviu o motor girar 1 a 2 vezes, antes de finalmente pegar. O som do motor funcionando arrancou um sorriso de alívio dela. Obrigada. Sério. Muito obrigada. Eu não sei o que teria feito se você não tivesse parado. Lucas deu de ombros, guardando as ferramentas de volta na caixa. Não precisa agradecer. Qualquer um teria feito o mesmo, mas nem todos fazem. A mulher respondeu, descendo do carro novamente. Lucas, sob a luz dos faróis, pode finalmente vê-la com mais clareza. Ela devia ter 20 e poucos anos, talvez perto dos 30, com traços delicados que contrastavam com a situação precária em que se encontrava. Havia algo em seus olhos, uma mistura de cansaço e determinação, que chamou a atenção dele por um momento antes que se repreendesse mentalmente por reparar. Olha, o reparo não vai durar muito. Você precisa levar esse carro numa oficina de verdade amanhã. Se quiser, posso indicar a minha. Fica em Santa Rosa do Cerrado, a uns 20 minutos daqui. A mulher assentiu, passando a mão pelo cabelo molhado. Eu vou. Qual o nome da oficina? Oficina Andrade. Fica na rua principal. Não tem como errar. É a única da cidade. Lucas explicou, já começando a se afastar em direção à sua caminhonete. Espera, deixa eu pelo menos te pagar pelo serviço. A mulher disse,
começando a procurar algo no carro. Lucas balançou a cabeça, já com a mão na porta da caminhonete. Não precisa. Só dirija com cuidado. A estrada está perigosa com essa chuva. Antes que ela pudesse insistir, Lucas entrou na caminhonete e ligou o motor. Acenou brevemente pela janela e retomou o caminho, deixando a mulher e seu carro de luxo para trás no retrovisor. Viu as luzes do veículo dela começarem a se mover na direção oposta. Bom, pelo menos ela não ficaria presa ali a noite toda. O resto do trajeto até em casa transcorreu sem mais surpresas. A chuva começou a diminuir, transformando-se numa garoa fina e constante. Lucas estacionou a caminhonete em frente à casa simples de 3 cômodos que dividia com Pedro. Uma construção modesta de alvenaria com pintura descascada e um pequeno quintal cercado por uma cerca de madeira que precisava de reparos. A casa da vizinha, Dona Mariana, ficava logo ao lado e a luz da sala ainda estava acesa. Lucas desceu da caminhonete, pegou a marmita vazia do almoço no banco do passageiro e caminhou até a porta da vizinha. Dona Mariana abriu antes mesmo que ele batesse, como se estivesse esperando. A mulher de 60 e poucos anos tinha um sorriso caloroso, que sempre fazia Lucas se sentir menos sozinho no mundo. Boa noite, Lucas. O Pedro está dormindo no sofá, coitadinho. Tentou esperar você acordado, mas o sono venceu. Lucas agradeceu com um aceno de cabeça, entrando na sala. Pedro estava encolhido no sofá velho de Dona Mariana, um caderno aberto sobre o peito e o lápis, ainda seguro na mão pequena. O coração de Lucas apertou ao ver o filho assim, tão pequeno e já tão acostumado a uma rotina que não era justa para uma criança. Ele se aproximou devagar, pegou o menino no colo com cuidado para não acordá-lo. Pedro era leve, mas parecia estar ficando mais pesado a cada mês. Logo Lucas não conseguiria mais carregá-lo assim. E essa constatação trouxe uma pontada de melancolia. Obrigado, Dona Mariana. Não sei o que faria sem a senhora. A vizinha dispensou os agradecimentos com um gesto de mão. Imagina, Lucas, o Pedro, é um amor de menino. Foi um anjo o dia todo. Fez a lição todinha e ainda me ajudou a regar as plantas. Lucas sorriu, orgulhoso do filho, e se despediu rapidamente para não atrapalhar mais o descanso da vizinha. Atravessou o pequeno espaço entre as duas casas, equilibrando Pedro em um braço e a marmita na outra mão. A porta da frente estava trancada, como sempre deixava. E Lucas teve que fazer malabarismo para alcançar a chave no bolso sem acordar o menino. Finalmente conseguiu abrir e entrou na casa escura, tateando até encontrar o interruptor. A luz revelou a sala simples, com um sofá gasto, uma estante com alguns livros e brinquedos de Pedro e uma televisão antiga num canto. Não era muito, mas era deles. Lucas levou Pedro para o quarto que dividiam, deitou o menino na cama pequena encostada na parede e cobriu-o com o lençol. Pedro se mexeu um pouco, murmurou algo incompreensível, mas não acordou. Lucas ficou ali por um momento, observando o rosto tranquilo do filho, as bochechas ainda com um resto de gordura infantil, os cílios longos que Camila sempre dizia que eram iguais aos dele. Às vezes, olhar para Pedro era como olhar para um espelho do passado, lembrando de como ele mesmo tinha sido quando criança, antes que a vida se tornasse tão complicada. Fechou a porta do quarto com cuidado e voltou para a cozinha. A fome que não tinha sentido durante todo o trajeto de volta começou a se manifestar. Um vazio no estômago que pedia atenção. Lucas abriu a geladeira, encontrou os restos do jantar de ontem, arroz com feijão e um pedaço de carne, e esquentou tudo numa panela velha no fogão. Enquanto a comida esquentava, lavou a marmita na pia. Organizou os pratos para o dia seguinte. A rotina era mecânica, os movimentos automáticos de quem faz as mesmas coisas todos os dias. Comeu em pé mesmo, encostado na pia, a mente ainda processando o dia de trabalho e o encontro inesperado na estrada. A mulher do carro de luxo. Havia algo nela que Lucas não conseguia identificar. Uma espécie de tristeza disfarçada de determinação, ou talvez determinação disfarçada de tristeza. Não que isso importasse. Provavelmente nunca mais haveria, a não ser que ela realmente aparecesse na oficina para consertar o carro direito. E mesmo que aparecesse, seria só mais uma cliente, mais um serviço,
mais um dia de trabalho. Depois de comer, Lucas tomou um banho rápido, deixando a água morna lavar a sujeira do dia e parte do cansaço. Vestiu uma calça velha de moletom e uma camiseta surrada, a roupa que usava para dormir. Verificou Pedro mais uma vez, certificando-se de que o menino estava bem coberto, e então se deitou na própria cama, um colchão de solteiro que rangia a cada movimento. O sono veio rápido, como sempre vinha depois de um dia longo de trabalho. A última coisa que passou pela mente de Lucas, antes de apagar completamente, foi a imagem da mulher na chuva, agradecendo com uma sinceridade que parecia desproporcional ao pequeno favor que ele havia feito. Não fazia ideia, naquele momento, de como aquele encontro casual na estrada marcaria o início de uma mudança que ele nem sabia que precisava. A manhã seguinte começou como todas as outras. O despertador tocou às 5:30, um som estridente que Lucas desligou imediatamente para não acordar Pedro Lavantuse ainda no escuro, os olhos pesados de sono e o corpo reclamando dos esforços do dia anterior. Foi até a cozinha, preparou um café forte e simples. Comeu 2 fatias de pão com manteiga em pé mesmo, enquanto olhava pela janela a rua ainda vazia. O sol começava a clarear o horizonte, tingindo o céu de tons alaranjados que anunciavam mais um dia quente. Pedro acordou por volta das 6, esfregando os olhos e arrastando os pés até a cozinha. "Bom dia, pai." A voz sonolenta arrancou um sorriso de Lucas, que já estava separando o uniforme do filho para a escola. "Bom dia, campeão. Dormiu bem?" Pedro assentiu, bocejando. A rotina matinal era bem ensaiada. Enquanto Pedro tomava café, Lucas preparava a mochila, verificava se a lição de casa estava completa, separava o dinheiro do lanche. Às 7 em ponto, caminhavam juntos até a escola, que ficava a 3 quarteirões de distância. Era um dos poucos momentos do dia em que Lucas podia conversar com um filho sem pressa. Ouvir sobre os amigos, as brincadeiras, as pequenas conquistas e frustrações que faziam parte da vida de uma criança de 8 anos. Na porta da escola, Lucas se abaixou para ficar na altura de Pedro. Ajeitou o colarinho da camisa do uniforme. "Qualquer problema, pede para a diretora me ligar, tá bom?" Pedro revirou os olhos. Um gesto que Lucas reconheceu como sendo copiado dos colegas mais velhos. "Eu sei, pai. Você fala isso todo dia." Lucas sorriu. Bagunçou o cabelo do menino e se despediu com um aceno. Viu Pedro entrar correndo na escola, já gritando o nome de algum amigo que havia avistado, e então retomou o caminho para casa. Tinha meia hora antes de precisar abrir a oficina. Tempo suficiente para tomar mais um café e revisar mentalmente os serviços agendados para o dia. A oficina Andrade ficava num galpão alugado na rua principal de Santa Rosa do Cerrado, entre a padaria e a loja de roupas da Dona Célia. Era um espaço modesto, com capacidade para 2 carros ao mesmo tempo, ferramentas que Lucas havia juntado ao longo dos anos e uma pequena sala que servia como escritório, depósito e sala de espera ao mesmo tempo. Lucas abriu o portão de metal às 7:30, como sempre fazia, e começou a organizar as coisas para o dia. Tinha 2 carros agendados, um para a troca de óleo e outro para um problema na suspensão. Trabalho simples, rotineiro, que ele poderia fazer quase no automático. O primeiro cliente chegou pontualmente às 8, o senhor Joaquim, com sua Kombi antiga, que Lucas já conhecia de cor. Passaram alguns minutos conversando sobre o tempo, sobre a chuva da noite anterior, sobre como a estrada estava ficando cada vez pior. Lucas gostava do senhor Joaquim, um homem de poucas palavras, mas boa companhia. Começou o trabalho na Kombi, as mãos já cobertas de graxa, a mente focada em cada movimento. Era nesses momentos que Lucas se sentia mais no controle, quando estava debaixo de um carro, entendendo como as peças se conectavam, identificando problemas e encontrando soluções. Era algo concreto, tangível, diferente da bagunça emocional que era sua vida pessoal. Por volta das 10 da manhã, quando Lucas estava terminando o serviço na Kombi, ouviu o som de um motor conhecido entrando no pátio da oficina. Saiu de debaixo do carro, limpando as mãos num pano, e se surpreendeu ao ver a caminhonete de luxo que havia ajudado na noite anterior. O motor estava fazendo um barulho estranho, confirmando que o reparo provisório não tinha durado muito. A porta do motorista se abriu, e a mulher desceu,
usando agora roupas secas, uma calça jeans e uma blusa simples, que ainda assim pareciam caras demais para aquela cidade. Ela reconheceu Lucas imediatamente, o rosto iluminando com um sorriso de reconhecimento. Oi, eu vim, como você sugeriu. O carro começou a fazer um barulho esquisito assim que entrei na cidade. Lucas acenou com a cabeça, já se aproximando do veículo. Deixa... eu ouvi... A mulher ligou o motor novamente, e Lucas inclinou-se sobre o capô, atento ao som. Era pior do que imaginava. A correia tinha se soltado completamente, e pelo barulho havia danificado outras peças no processo. Vai precisar de alguns reparos. Correia nova. Vou ter que verificar o alternador também. Pode levar algumas horas. Talvez o dia todo. A mulher fez uma careta, mas concordou. Tudo bem. Eu espero. Tem onde eu possa sentar? Lucas indicou a pequena sala que servia de escritório, com suas 2 cadeiras velhas e uma mesa cheia de papéis. Não é muito confortável, mas tem café. A mulher agradeceu e entrou na sala, deixando Lucas sozinho com o carro. Ele voltou a se concentrar no trabalho, começando pelo básico, retirando a correia danificada e verificando cada componente que poderia ter sido afetado. Era um trabalho que exigia atenção e Lucas se perdeu nele, esquecendo momentaneamente que tinha uma mulher estranha esperando na sala ao lado. Foi só quando terminou a primeira parte do serviço, umas 2 horas depois, que se lembrou de oferecer um café decente. Encontrou a mulher sentada na cadeira, olhando pela janela suja que dava para a rua. Ela parecia perdida em pensamentos, os dedos tamborilando nervosamente no braço da cadeira. Ao perceber a presença de Lucas, virou-se rapidamente. Como está o carro? Lucas limpou as mãos novamente, um gesto que estava se tornando automático. O alternador está danificado. Vou precisar pedir uma peça nova, mas só vai chegar amanhã. Posso fazer o resto hoje e terminar amanhã de manhã. A mulher suspirou, claramente contrariada com o atraso, mas assentiu. Tudo bem, não tenho muita escolha, né? Você aceita cartão? Lucas confirmou que sim, e houve um momento de silêncio constrangido. Capítulo 2. A mulher quebrou o silêncio primeiro, inclinando-se ligeiramente para a frente na cadeira. Desculpa, eu nem me apresentei direito ontem. Meu nome é Helena Monteiro. Estendeu a mão, e Lucas a apertou brevemente, notando como a pele dela era macia, sem as calosidades que marcavam as suas próprias mãos. Lucas Andrade, dono da oficina. Helena sorriu um sorriso genuíno que iluminou o rosto cansado. Prazer, Lucas, e obrigada de novo por ontem. Sério, você me salvou. Lucas deu de ombros, desconfortável com os agradecimentos repetidos. Só fiz o que qualquer pessoa faria, mas não fizeram. Helena insistiu, o tom de voz ficando mais sério. 3 carros passaram por mim antes de você parar. 3. Só olharam e seguiram em frente. Lucas não soube o que responder a isso. Não podia culpar as pessoas por serem cautelosas, especialmente numa estrada isolada à noite. Ao mesmo tempo, entendia a frustração dela. Bom, ainda bem que parei então. Helena concordou com um aceno, e outro silêncio se instalou entre eles, menos constrangedor dessa vez. Lucas aproveitou para perguntar algo que o intrigava desde que viu o carro. Você disse que estava voltando para a fazenda da família. Qual fazenda? A expressão de Helena mudou imediatamente, o sorriso desaparecendo e sendo substituído por algo mais fechado, mais guardado. A fazenda São Jerônimo. Meu pai é Augusto Monteiro. Lucas sentiu como se tivesse levado um soco no estômago. Augusto Monteiro. Todo mundo em Santa Rosa do Cerrado e nas cidades vizinhas conhecia esse nome. O homem era praticamente uma lenda local, dono de milhares de hectares de terra, criador de gado de elite, empresário com negócios que iam muito além da agropecuária. Era também conhecido por ser intransigente, autoritário, alguém que não aceitava contrariedades e que tratava os funcionários e até mesmo os parceiros de negócio com uma dureza que beirava a crueldade. Lucas nunca tinha lidado diretamente com Augusto Monteiro, mas conhecia histórias suficientes para saber que não queria. Entendo, foi tudo que Lucas conseguiu dizer. De repente, querendo terminar logo o serviço e ver aquela mulher ir embora. Não queria se envolver com nada relacionado aos Monteiro,
Não queria nem a possibilidade de cruzar o caminho de Augusto. Helena deve ter percebido a mudança no comportamento dele, porque seu rosto se fechou ainda mais. A maioria das pessoas tem essa reação quando descobre quem é meu pai. Lucas se sentiu um pouco culpado pela frieza repentina, mas não o suficiente para mudar de postura. Vou voltar ao serviço. Qualquer coisa, me chama. Saiu da sala antes que Helena pudesse responder, voltando para o galpão e para o carro dela. Trabalhou o resto da manhã em silêncio, focado em desmontar as peças danificadas e preparar tudo para quando a peça nova chegasse. De vez em quando, pela porta entreaberta do escritório, podia ver Helena sentada na mesma posição, olhando para o celular ou para a rua, nunca parecendo realmente relaxada. Por volta do meio-dia, Lucas precisou sair para buscar algumas ferramentas numa loja de autopeças na cidade vizinha. Informou Helena de que voltaria em 1 hora e saiu, aliviado por ter um tempo longe daquela situação estranha. Quando voltou, encontrou Helena conversando com Pedro. O menino devia ter saído da escola e vindo direto para a oficina, como sempre fazia quando sabia que o pai estava trabalhando. Lucas sentiu uma pontada de irritação ao ver o filho falando animadamente com a mulher, mostrando algum desenho que tinha feito na aula. Pedro, não incomoda a moça, ela está esperando o carro. Pedro se virou para o pai, a carinha iluminada. Não está incomodando, pai. A Helena disse que gostou do meu desenho. É um dinossauro... Olha. Lucas olhou rapidamente para o papel, um rabisco colorido que vagamente lembrava um tiranossauro. Ficou bonito, filho. Agora vai lá para a sala, deixa eu trabalhar. Helena se levantou da cadeira onde estava agachada ao lado de Pedro. Ele é seu filho? Lucas confirmou com um aceno seco de cabeça. Pedro tem 8 anos. Ela sorriu para o menino, que retribuiu com um sorriso largo, antes de sair correndo em direção à sala. Ele é um amor. Parece muito com você. Lucas não sabia se aquilo era um elogio ou apenas uma observação. Então optou por não comentar. Continuou trabalhando, hiperconsciente agora da presença de Helena no ambiente. Do jeito que ela observava tudo com atenção, do som dos passos dela enquanto caminhava pelo galpão, olhando as ferramentas e os carros. O restante da tarde passou devagar. Lucas terminou tudo o que podia fazer sem a peça nova. Limpou as mãos e informou Helena de que teria que voltar no dia seguinte para buscar o carro. Ela não pareceu surpresa. Preciso de uma carona até a fazenda. Você pode me levar. Lucas hesitou. A fazenda São Jerônimo ficava a uns 40 minutos dali, numa direção oposta à sua casa. Significaria mais de 1 hora perdida, sem contar a gasolina. Por outro lado, recusar seria grosseiro. E ele não era grosseiro por natureza. Está bem. Só deixa eu buscar o Pedro. Precisou de alguns minutos para convencer Pedro de que não poderiam voltar para casa imediatamente, que fariam um desvio primeiro. O menino aceitou sem reclamar. Acostumado com mudanças de planos, os 3 entraram na caminhonete de Lucas, Pedro no meio e Helena na janela. A proximidade forçada deixou Lucas desconfortável, especialmente quando o braço de Helena roçou no dele, enquanto ela ajustava o cinto de segurança. Pedro, alheio a qualquer tensão, começou a falar sem parar sobre a escola, sobre os amigos, sobre o jogo de futebol que tinha jogado no intervalo. Helena ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e rindo das histórias do menino. Lucas dirigia em silêncio, os olhos fixos na estrada, tentando ignorar como a presença dela ali parecia preencher todo o espaço da cabine. A estrada para a fazenda São Jerônimo era bem diferente daquela onde tinham se encontrado na noite anterior. Era asfaltada, bem cuidada, ladeada por cercas de arame farpado, que delimitavam pastagens enormes onde o gado pastava tranquilamente. A cada quilômetro, os sinais de riqueza ficavam mais evidentes. Porteiras de madeira nobre, casas de funcionários que pareciam melhores que a casa de Lucas, instalações modernas que contrastavam com a rusticidade da paisagem ao redor. Quando finalmente chegaram à sede da fazenda, Lucas teve que fazer um esforço consciente para não deixar a boca aberta. A casa principal era uma construção imponente. Um casarão de 2 andares com arquitetura que misturava o colonial com o moderno,
cercado por jardins impecavelmente cuidados. Havia uma fonte no centro do caminho circular que levava à entrada principal, e Lucas podia ver diversos carros estacionados num galpão lateral. Era outro mundo, completamente desconectado da realidade que ele conhecia. "Pode parar aqui mesmo", Helena disse quando Lucas diminuiu a velocidade, incerto sobre onde exatamente deveria estacionar. Ele parou a caminhonete perto da entrada, sentindo-se ridiculamente deslocado com seu veículo velho e barulhento naquele cenário. Helena desceu, mas antes de fechar a porta, inclinou-se de volta. "Obrigada pela carona, Lucas, e obrigada por tudo. Vou buscar o carro amanhã. Que horas é melhor?" Lucas informou que depois das 2 da tarde, a peça já deveria ter chegado e o carro estaria pronto. Helena acenou para Pedro, que retribuiu com um tchauzinho entusiasmado, e então fechou a porta. Lucas deu a ré e saiu dali o mais rápido que pôde, sem parecer que estava fugindo, mesmo que fosse exatamente o que estava fazendo. No retrovisor viu Helena subindo os degraus da casa, os ombros parecendo carregar um peso invisível. O caminho de volta foi mais silencioso. Pedro, cansado do dia na escola e da animação anterior, começou a cochilar encostado no pai. Lucas dirigia no automático, a mente processando o dia estranho que tinha tido. Não fazia sentido. A filha de Augusto Monteiro aparecendo na oficina dele, conversando com seu filho, aceitando carona na sua caminhonete velha. Pessoas como os Monteiro não se misturavam com pessoas como ele. Viviam em mundos paralelos que raramente se tocavam. E quando se tocavam, geralmente não era nada bom para quem estava na parte de baixo da cadeia alimentar. Chegaram em casa quando o sol já começava a se pôr, tingindo o céu de vermelho e laranja. Lucas acordou Pedro gentilmente e os dois entraram na casa. A rotina noturna se desenrolou como sempre. Jantar simples, lição de casa, banho, uma história rápida antes de dormir. Pedro caiu no sono no meio da 2ª página. E Lucas fechou o livro com um sorriso cansado, beijou a testa do filho e saiu do quarto, deixando a porta entreaberta, como Pedro gostava. Foi para a cozinha, pegou uma cerveja da geladeira, a única que tinha, e saiu para o pequeno quintal dos fundos. A noite estava agradável, nem muito quente, nem muito fria. Lucas sentou-se nos degraus da varanda improvisada, os cotovelos apoiados nos joelhos e a garrafa de cerveja pendurada frouxa entre os dedos. Olhou para o céu, para as estrelas que começavam a aparecer uma a uma, e permitiu-se pensar em Camila pela primeira vez em meses. Geralmente evitava essas lembranças, doíam demais. Mas naquela noite precisava do conselho dela, da perspectiva dela, sobre aquela situação estranha. Camila sempre tinha sido melhor com pessoas, sabia ler entrelinhas, entendia motivações que Lucas nem percebia existir. "O que você faria, amor?" A pergunta foi sussurrada para o vazio, sem expectativa de resposta. Mas Lucas podia imaginar o que ela diria. Camila teria gostado de Helena, provavelmente. Teria achado interessante, intrigante. Teria encorajado Lucas a não julgar a mulher pelo sobrenome, a dar uma chance. Mas Camila não estava ali para dar conselhos. E Lucas precisava confiar no próprio instinto. E seu instinto dizia para manter distância, para tratar Helena como qualquer outra cliente, e não deixar que aquela situação se transformasse em algo mais complicado. Terminou a cerveja, jogou a garrafa no lixo e foi dormir, determinado a esquecer o dia estranho que tinha tido. O dia seguinte começou, igual a todos os outros. Mas Lucas acordou com uma sensação estranha no estômago, uma mistura de ansiedade e expectativa que não conseguia explicar. Levou Pedro para a escola, abriu a oficina, começou a trabalhar nos carros agendados. A peça para a caminhonete de Helena chegou por volta das 11, entregue por um motoboy da loja de autopeças. Lucas separou o serviço dos outros clientes, querendo terminar rápido. Não porque estava ansioso para ver Helena de novo, disse a si mesmo, mas porque quanto mais rápido o carro ficasse pronto, mais rápido ela sairia da vida dele. Trabalhou com eficiência, as mãos ágeis instalando a peça nova, testando, ajustando. Por volta das 2:30, o carro estava pronto. Lucas ligou o motor. Ouviu satisfeito o ronronar suave, que indicava que tudo estava funcionando perfeitamente. Desligou, limpou as mãos
e foi para o escritório fazer a nota fiscal. Estava terminando de calcular o valor do serviço quando ouviu o som de um carro entrando no pátio. Levantou os olhos e viu não a caminhonete de Helena, mas um carro ainda mais caro, uma BMW preta que brilhava sob o sol da tarde. Do banco do motorista desceu um homem alto, de uns 50 e poucos anos, com cabelos grisalhos penteados para trás e roupas que gritavam dinheiro. Não precisou de apresentação para Lucas saber quem era. Augusto Monteiro em pessoa, caminhando em direção à oficina com passos firmes e expressão séria. O coração de Lucas acelerou, e ele se levantou automaticamente, saindo do escritório para receber o homem. Senhor Monteiro, o que posso fazer pelo senhor? A voz saiu mais firme do que Lucas esperava, considerando o nervosismo que sentia. Augusto parou a alguns passos de distância, os olhos críticos varrendo o galpão, as ferramentas. Lucas coberto de graxa. Você é Lucas Andrade. Não era uma pergunta, mas Lucas confirmou mesmo assim. O senhor está procurando alguém ou precisa de algum serviço? Augusto ignorou a pergunta, indo direto ao ponto. Vim buscar o carro da minha filha. Ela me disse que está pronto. Lucas acenou, indicando a caminhonete já limpa e pronta para ser levada. Está ali. Só falta acertar o pagamento. Augusto tirou uma carteira de couro do bolso, mas não fez menção de pegá-la. Quanto é? Lucas informou o valor. Um preço justo pelo serviço prestado. Augusto olhou para ele com uma expressão que Lucas não conseguiu decifrar. É só isso pelo trabalho que você fez? Lucas franziu a testa, confuso. Sim, senhor, é o preço normal. Não cobro mais nem menos de ninguém. Augusto assentiu lentamente. E então, tirou o dinheiro da carteira. Bem mais do que o necessário. Peguei isso e quero que fique longe da minha filha. A frase caiu como uma bomba no silêncio do galpão. Lucas olhou para o dinheiro estendido, depois para Augusto, tentando processar o que estava acontecendo. Com todo respeito, senhor Monteiro, mas não sei do que o senhor está falando. Só consertei o carro da sua filha. Augusto deu um passo à frente, invadindo o espaço pessoal de Lucas de uma forma que era claramente intimidação. Não me trate como idiota. A Helena me contou sobre você, sobre como foi gentil, sobre seu filho. Conheço esse tipo de jogo. Você vê uma mulher com dinheiro e acha que pode se aproveitar. Lucas sentiu a raiva subir, quente e rápida, mas forçou-se a manter a calma. O senhor está enganado. Eu só ajudei alguém que estava com problemas na estrada. Nada além disso. Augusto soltou uma risada sem humor. Claro. E por pura coincidência você deu carona para ela até a fazenda. Deixou seu filho fazer amizade com ela. Não sou idiota, rapaz. Lucas cerrou os punhos, as unhas cavando na palma das mãos. Olha, senhor Monteiro, com todo o respeito que o senhor merece, eu não preciso do seu dinheiro e não tenho interesse nenhum na sua filha. Agora, se o senhor quiser pagar pelo serviço, ótimo. CN. O Kisser pode levar o carro mesmo assim. Mas não aceito ser acusado de coisas que não fiz. O silêncio que se seguiu foi pesado, tenso. Augusto estudou Lucas por um longo momento, os olhos calculistas avaliando se ele estava falando a verdade. Finalmente, jogou o dinheiro no chão, deixando as notas se espalharem pela graxa do piso. Pegue seu dinheiro. Mas lembre-se do que eu disse. Fique longe da Helena. Não vai querer me ter como inimigo. Virou-se e caminhou de volta para o carro, entrando na caminhonete de Helena e ligando o motor. Lucas ficou ali parado, observando os dois veículos saírem do pátio, o coração batendo acelerado e a mente girando. Quando os carros desapareceram de vista, abaixou-se e começou a recolher o dinheiro do chão. Cada nota parecendo pesar mais do que deveria. Não era justo, não tinha feito nada de errado, não tinha segundas intenções. E mesmo assim, estava sendo tratado como se fosse algum tipo de oportunista. A raiva deu lugar à frustração, e a frustração à resignação. Era assim que o mundo funcionava. Pessoas como Augusto Monteiro achavam que podiam comprar e controlar tudo e todos. O resto do dia passou em uma névoa. Lucas trabalhou mecanicamente. Terminou os serviços agendados. Fechou a oficina mais cedo do que o normal. Buscou Pedro na escola e voltaram para casa em silêncio. Pedro, sensível ao humor do pai, não fez muitas perguntas. Apenas ficou quieto brincando com seus carrinhos enquanto Lucas preparava o jantar.
Comeram na frente da televisão, assistindo a um desenho animado que Pedro escolheu. Lucas mal prestava atenção, a mente voltando sempre para o encontro com Augusto Monteiro, para as acusações injustas, para a humilhação de ter o dinheiro jogado no chão. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Lucas saiu de novo para o quintal. Não tinha mais cerveja, então ficou ali sentado nos degraus, sem nada nas mãos, apenas olhando para a escuridão. Pensou em Helena, em como ela tinha parecido diferente na oficina, mais humana, mais vulnerável. Pensou na forma como ela tinha interagido com Pedro, genuinamente interessada no que o menino tinha a dizer. E pensou em Augusto, na dureza daqueles olhos, na certeza absoluta de que Lucas não era nada além de um interesseiro. A injustiça doía mais do que Lucas queria admitir. Foi então que ouviu o som de um carro parando na frente da casa. Lucas franziu a testa, levantando-se. Não estava esperando ninguém. Caminhou pela lateral da casa até a frente, e seu coração deu um pulo quando viu a figura de Helena descendo de um táxi. Ela usava jeans e uma blusa simples, o cabelo preso num rabo de cavalo, e tinha uma expressão determinada no rosto. O táxi partiu assim que ela pagou, deixando os dois sozinhos, na rua mal iluminada. Helena atravessou o portão baixo da cerca e parou a alguns metros de Lucas. Precisamos conversar. Lucas cruzou os braços sobre o peito, a postura defensiva. Acho que seu pai já deixou bem claro o que pensa sobre isso. Helena suspirou, parecendo cansada. Eu sei. Ele me contou o que fez na oficina. Estou aqui para me desculpar. Lucas balançou a cabeça. Não precisa se desculpar por ele. Não é sua responsabilidade. Mas Helena não aceitou a dispensa. É sim, eu dei a ele a impressão errada. Falei sobre você, sobre como foi gentil, sobre o Pedro. Não percebi que ele ia interpretar como algo mais. Lucas não sabia o que dizer. Uma parte dele queria mandar Helena embora, não querer mais problemas. Outra parte, uma parte que ele tentava ignorar, ficou satisfeita por ela ter vindo. Helena deu mais um passo à frente. Meu pai é protetor demais. Sempre foi. Desde que minha mãe morreu, ele ficou obcecado em controlar tudo na minha vida. Com quem eu saio, onde eu vou, o que eu faço. É sufocante. Lucas sentiu uma pontada de empatia, lembrando-se da tristeza que tinha visto nos olhos dela na estrada. Por que você voltou então? Para a fazenda? Quero dizer, se é tão ruim assim? Helena riu sem humor. Boa pergunta. Às vezes eu mesma não sei. Acho que é mais fácil do que encarar a alternativa. Construir uma vida sozinha. Sem o dinheiro dele, sem os contatos dele. É assustador. Lucas entendeu isso. Entendia o medo de sair da zona de conforto, mesmo quando essa zona era tóxica. Olha, Helena, eu não quero problemas. Tenho um filho para criar. Uma vida simples, mas estável. Não posso me dar ao luxo de ter gente como seu pai como inimiga. Helena olhou para ele com intensidade. Eu não quero causar problemas. Só queria que você soubesse que eu não pensei em você desse jeito. Como alguém interesseiro. Você foi gentil quando não precisava ser. E eu sou grata por isso. Lucas sentiu o coração apertar. A sinceridade na voz dela era palpável. Real. Está bem. Aceito o pedido de desculpas. Agora é melhor você voltar antes que seu pai perceba que você saiu. Capítulo 3. Helena hesitou, mordendo o lábio inferior. Ele nem sabe que eu saí. Disse que estava com dor de cabeça e fui para o quarto. Lucas arqueou uma sobrancelha. E como você chegou aqui? Chamei um táxi assim que ele foi dormir. Helena disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. Mas Lucas podia ver a tensão em seus ombros, a forma como seus olhos desviavam dos dele. Ela estava nervosa, talvez até assustada, mas tinha vindo mesmo assim. Isso significava algo, mas Lucas não tinha certeza do que. Você é louca de arriscar isso. Se seu pai descobrir, vai piorar tudo. Helena deu de ombros, uma tentativa de parecer despreocupada que não convenceu ninguém. Já estou acostumada com ele ficando bravo. Isso não é novidade. O silêncio se estendeu entre eles, carregado de coisas não ditas. Lucas podia ouvir os grilos cantando no quintal, o som distante de um cachorro latindo, o vento leve movendo as folhas das árvores. Helena olhava para ele com uma expressão que misturava esperança
incerteza, como se estivesse esperando que ele dissesse algo específico, mas não soubesse exatamente o que. Lucas quebrou o silêncio primeiro. Como você vai voltar? Helena piscou. Claramente não tinha pensado nisso. Eu posso chamar outro táxi. Lucas suspirou, passando a mão pelo cabelo. Não vai conseguir táxi a essa hora para ir até a fazenda. A maioria dos motoristas não aceita corrida tão longe de noite. Posso te levar? Helena pareceu surpresa pela oferta. Você faria isso, mesmo, depois de tudo? Lucas sabia que era uma péssima ideia. Sabia que deveria simplesmente deixar Helena resolver seus próprios problemas e manter a distância que Augusto tinha exigido. Mas não conseguia. Havia algo nela, uma vulnerabilidade disfarçada de força, que tocava em algo dentro dele. Além disso, não podia em sã consciência deixá-la presa ali sem forma de voltar para casa. Espera aqui, vou ver se a vizinha pode ficar com o Pedro. Helena assentiu. E Lucas entrou na casa silenciosamente. Verificou Pedro primeiro, que dormia profundamente. Depois, foi até a casa ao lado. Dona Mariana atendeu em roupão, os olhos sonolentos. Lucas pediu desculpas por incomodar tão tarde e explicou rapidamente a situação, omitindo alguns detalhes. Dona Mariana, sempre compreensiva, concordou em ficar de olho em Pedro. Vai tranquilo, Lucas. Eu fico aqui na sala. Qualquer coisa, eu acordo. Lucas agradeceu profusamente e voltou para onde Helena esperava. Ela tinha se sentado nos degraus da frente da casa, os braços envolvendo os joelhos, parecendo pequena e perdida. Lucas pegou as chaves da caminhonete e fez sinal para ela o seguir. Entraram no veículo em silêncio e Lucas ligou o motor, o som quebrando a quietude da noite. Começaram a viagem de volta para a fazenda São Jerônimo. A estrada escura iluminada apenas pelos faróis da caminhonete. Helena ficou quieta nos primeiros minutos, olhando pela janela para a escuridão lá fora. Então, sem avisar, começou a falar. Minha mãe morreu quando eu tinha 15 anos. Câncer, foi rápido. Do diagnóstico até o fim foram só 6 meses. A voz dela era baixa, controlada, mas Lucas podia ouvir a dor por trás das palavras. Continuou dirigindo, sem interromper, dando espaço para ela continuar. Meu pai nunca se recuperou. Eles eram muito apaixonados. Sabe, daquele jeito que você vê em filmes. Depois que ela morreu, ele mudou. Ficou mais duro, mais controlador. Acho que tinha medo de perder mais alguém. Então decidiu controlar tudo que pudesse. Helena fez uma pausa, respirando fundo. Eu entendo, de certa forma, mas entender não torna mais fácil viver com isso. Lucas assentiu, mantendo os olhos na estrada. Eu perdi minha esposa também. Faz 4 anos. Helena se virou para olhar para ele. Surpresa. Sinto muito. Não sabia. Lucas deu de ombros. Um gesto que já tinha se tornado automático quando falava sobre Camila. Foi num acidente de carro. Pedro tinha 4 anos. Helena ficou em silêncio por um momento, processando. Por isso você para ajudar pessoas na estrada. Lucas não tinha pensado nisso, mas talvez ela estivesse certa. Talvez parte dele ainda tentasse compensar o fato de não ter podido ajudar Camila naquele dia. Talvez, ou talvez, eu só não consiga passar direto quando vejo alguém precisando de ajuda. Os dois riram um som baixo e sem humor, que aliviou um pouco a tensão no ar. Como Boque faz? Helena perguntou. Depois de um momento. Para seguir em frente, quero dizer. Com seu filho? Com tudo? Lucas pensou na pergunta, tentando encontrar uma resposta honesta. Não sei se eu sigo em frente. Na verdade, a maior parte do tempo eu só existo. Acordo, trabalho, cuido do Pedro, durmo e repito. Não tem muito espaço para mais nada. Helena fez um som de compreensão. Eu me sinto assim às vezes, como se estivesse apenas passando pelos dias sem realmente viver. Lucas olhou rapidamente para ela antes de voltar a atenção para a estrada. Por que você não sai da fazenda, da influência do seu pai? Você é adulta, formada, poderia começar do zero em outro lugar. Helena riu, mas era um som triste. Teoricamente sim, na prática é mais complicado. Eu cresci com tudo, Lucas. Nunca precisei me preocupar com dinheiro, com onde ia morar, com nada. A ideia de começar do zero é aterrorizante. Lucas entendia o medo, mas não conseguia evitar uma pontada de frustração.
Pelo menos você tem escolha. A maioria das pessoas não tem. Helena ficou quieta. E Lucas se arrependeu imediatamente do tom áspero. Desculpa. Não quis soar grosseiro. Não, você está certo. Helena disse suavemente. Eu tenho privilégios que a maioria não tem. E ainda assim, estou aqui reclamando. Lucas balançou a cabeça. Não é isso. Dor é dor. Não importa de onde vem. Só porque alguém tem dinheiro, não significa que não sofre. Camila costumava dizer isso. Helena olhou para ele com algo que parecia admiração. Sua esposa parecia ser uma pessoa sábia. Era, Lucas confirmou, sentindo o aperto familiar no peito. Era a pessoa mais sábia que eu conheci. Continuaram dirigindo em silêncio por mais alguns minutos, cada um perdido em seus próprios pensamentos. Quando chegaram perto da entrada da fazenda São Jerônimo, Lucas diminuiu a velocidade. Onde você quer que eu pare? Helena olhou para a casa ao longe. As luzes todas apagadas. Pode me deixar aqui mesmo, vou entrar pela lateral. Tem uma porta que eu deixei destrancada. Lucas parou a caminhonete. Mas antes que Helena pudesse descer, segurou seu braço levemente. Tem certeza que vai ficar tudo bem? Helena sorriu, e dessa vez o sorriso alcançou os olhos. Vou ficar. Obrigada, Lucas. Por tudo. Ela desceu e caminhou em direção à casa, desaparecendo nas sombras. Lucas esperou até ter certeza de que ela tinha entrado antes de dar a ré e começar o caminho de volta. A viagem de retorno pareceu mais longa, talvez porque Lucas tinha muito em que pensar. A conversa com Helena tinha aberto algo dentro dele, uma porta que ele tinha mantido firmemente fechada desde a morte de Camila. Não era atração, tentou se convencer, era apenas conexão humana, empatia por alguém que também estava lidando com perda e solidão. Mas no fundo, Lucas sabia que estava mentindo para si mesmo. Havia algo em Helena que o intrigava, que o fazia querer saber mais, que o fazia se sentir vivo de uma forma que não sentia há anos. E isso era perigoso. Não apenas por causa de Augusto Monteiro, mas porque Lucas não tinha certeza se estava pronto para abrir seu coração novamente. Quando chegou em casa, era quase meia-noite. Dona Mariana ainda estava acordada, lendo uma revista na sala. Lucas agradeceu novamente, garantiu que estava tudo bem, e a vizinha voltou para sua casa. Lucas verificou Pedro, que não tinha se mexido da posição em que estava quando saiu. Beijou a testa do menino e foi para seu próprio quarto, mas demorou muito para conseguir dormir. Ficou olhando para o teto, a mente girando em círculos, pensando em Helena, em Camila, em como a vida tinha uma forma estranha de colocar pessoas no seu caminho quando você menos esperava. Quando finalmente adormeceu, sonhou com estradas escuras e mãos estendidas pedindo ajuda. Os dias seguintes voltaram à normalidade, ou pelo menos à aparência de normalidade. Lucas trabalhou na oficina, buscou e levou Pedro na escola, cuidou das tarefas domésticas. Não houve mais sinal de Helena. E Lucas se disse que isso era bom, que era exatamente o que deveria acontecer. Ela voltaria para sua vida privilegiada na fazenda. Ele continuaria com sua rotina simples, e aquele breve cruzamento de caminhos seria apenas uma memória. Mas era mais difícil do que Lucas imaginava. De vez em quando se pegava pensando nela, imaginando o que ela estaria fazendo se estava bem, se tinha conseguido evitar mais conflitos com o pai. Sacudia a cabeça toda vez que isso acontecia, forçando-se a se concentrar no trabalho. Foi numa quinta-feira, exatamente uma semana depois do último encontro, que Helena apareceu novamente. Lucas estava terminando uma troca de óleo quando ouviu passos entrando na oficina. Olhou por baixo do carro onde estava trabalhando e viu um par de botas de couro caras. O coração acelerou antes mesmo de deslizar para fora e ver Helena em pé ali, com uma expressão meio tímida, meio determinada. Oi! Lucas se levantou, limpando as mãos automaticamente no pano que sempre carregava. Oi! Tem algum problema com o carro? Helena balançou a cabeça. Não, o carro está perfeito. Eu só queria te ver. A honestidade crua da declaração pegou Lucas de surpresa. Não era o tipo de coisa que as pessoas diziam, especialmente não com tanta sinceridade. Helena, não sei se isso é uma boa ideia. Seu pai deixou bem claro o que pensa sobre isso. Ela deu um passo à frente, a mandíbula firme. Eu não me importo com o que meu pai pensa. Sou adulta e posso escolher
minhas próprias amizades. Lucas quase riu da palavra amizade, porque sabia que havia mais do que isso pairando no ar entre eles. Mas Ene o riu. Em vez disso, olhou ao redor da oficina, verificando se havia alguém por perto que pudesse ver ou ouvir. Estava sozinho, por sorte. Olha, eu não quero causar problemas para você. Já tenho problemas suficientes. Helena suspirou, os ombros caindo um pouco. Eu sei. Desculpa. Não deveria ter vindo. É só que você é a primeira pessoa em muito tempo que fala comigo como pessoa. Sabe? Não como a filha do Augusto Monteiro. Não como uma Monteiro, apenas como Helena. Lucas sentiu o coração apertar com a tristeza na voz dela. Entendia aquilo mais do que gostaria de admitir. Depois que Camila morreu, as pessoas começaram a tratá-lo de forma diferente, sempre com pena, com cuidado excessivo, como se ele fosse quebrar a qualquer momento. Era sufocante. Olha, eu entendo, mas você precisa entender a minha posição também. Tenho um filho para proteger. Não posso me dar ao luxo de fazer inimigos poderosos. Helena concordou, mordendo o lábio. Eu sei. Você está certo. Vou embora. Ela começou a se virar, mas Lucas a chamou. Espera. Helena parou, virando-se lentamente. Se você precisar conversar, se precisar de ajuda com algo, pode ligar para a oficina, mas tem que ser discreto. Não posso ter seu pai aparecendo aqui de novo, fazendo ameaças. O rosto de Helena se iluminou com um sorriso genuíno. Obrigada, Lucas. Sério. Ela tirou um cartão do bolso e entregou a ele. Esse é meu número. Pode me ligar quando quiser também. Lucas pegou o cartão, sentindo o peso do papel entre os dedos como se fosse muito mais do que apenas um pedaço de papelão, com números impressos. Helena se despediu com um aceno e saiu, deixando Lucas sozinho com seus pensamentos confusos e o cartão na mão. Guardou o papel no bolso da camisa. Voltou para debaixo do carro, mas não conseguiu se concentrar direito no resto do dia. A mente voltava sempre para Helena, para o jeito que ela tinha sorrido, para a esperança que ele tinha visto nos olhos dela. Naquela noite, depois de colocar Pedro para dormir, Lucas pegou o cartão do bolso e ficou olhando para ele por um longo tempo. Pensou em ligar e mandar uma mensagem, mas não sabia o que dizer. No final, guardou o cartão na gaveta da mesinha de cabeceira e tentou dormir. Mas o sono não veio fácil. Ficou acordado, pensando em todas as razões pelas quais se envolver com Helena era uma péssima ideia. A diferença de classe social, a oposição de Augusto Monteiro, o risco de expor Pedro a uma situação complicada. Eram motivos válidos, racionais, mas havia outra parte dele. Uma parte que tinha ficado adormecida por 4 anos, que estava acordando e dizendo que talvez valesse a pena o risco. Os dias seguintes foram uma tortura de indecisão. Lucas pegava o telefone 10 vezes por dia, digitava uma mensagem e apagava antes de enviar. Não sabia o que estava esperando, que sinal ou permissão estava buscando. Talvez esperasse que Helena tomasse a iniciativa, tirasse a decisão das suas mãos. Mas ela não ligou, não mandou mensagem, não apareceu na oficina. Talvez tivesse desistido, pensado melhor sobre toda a situação, e isso deveria aliviar Lucas. Mas só o fazia se sentir pior. Foi Pedro quem, sem saber, forçou a situação. Era sábado, e Lucas tinha prometido levar o menino para pescar no rio, algo que não faziam há meses. Prepararam tudo cedo, pegaram as varas de pescar velhas, fizeram sanduíches e foram para o local favorito deles, uma curva tranquila do rio, onde a água era rasa e segura. Passaram a manhã ali, Pedro animado tentando pescar, Lucas ao lado, ajudando e dando dicas. Não pegaram nada além de alguns peixinhos pequenos que soltaram de volta, mas a alegria no rosto de Pedro valia mais do que qualquer troféu. Foi quando estavam guardando as coisas para ir embora, que Lucas ouviu uma voz conhecida. Lucas, é você? Virou-se e viu Helena caminhando em direção a eles, usando roupas de montaria e botas enlameadas. Ela parecia surpresa, mas feliz de vê-los. Helena, Lucas respondeu, igualmente surpreso. O que você está fazendo aqui? Este rio passa pela nossa fazenda.
Estava fazendo uma trilha a cavalo e resolvi parar para beber água. Helena se abaixou para ficar na altura de Pedro. Oi, Pedro. Lembra de mim? Pedro assentiu entusiasmado. A moça do carro bonito. Estávamos pescando, Helena Sorio. Pegaram alguma coisa? Pedro começou a contar sobre os peixinhos que tinham pego, falando rápido e animado do jeito que só crianças conseguem. Helena ouvia com atenção genuína, fazendo perguntas e rindo das histórias do menino. Lucas observava a interação, sentindo algo se mexer dentro do peito. Havia uma facilidade entre Helena e Pedro, uma conexão natural que era impossível de fingir. Quando Pedro pausou para respirar, Lucas interveio. Estávamos indo embora. Não queremos atrapalhar seu passeio. Helena pareceu desapontada. Vocês não estão atrapalhando. Na verdade, estava ficando meio chato cavalgar sozinha. Querem me acompanhar até a fazenda? Tem um caminho bonito pela margem do rio. Lucas hesitou, mas Pedro não deu chance para recusa. Pode, pai. Por favor. O cavalo é grande. Posso ver? Lucas suspirou, sabendo que estava lutando uma batalha perdida. Está bem, mas só até a fazenda. Depois precisamos voltar para casa. Helena sorriu, claramente feliz com a decisão. Ótimo. Deixa eu buscar o cavalo. Amarrei ela ali perto. Ela desapareceu entre as árvores e voltou alguns minutos depois puxando uma égua marrom linda, de porte elegante e olhos calmos. Pedro ficou maravilhado, aproximando-se devagar do animal. Helena mostrou como acariciar o focinho da égua. Explicou sobre os cuidados com cavalos. E Lucas podia ver o menino absorvendo cada palavra como se fosse a coisa mais fascinante do mundo. Começaram a caminhar pela margem do rio, Helena guiando o cavalo, Pedro ao lado dela fazendo 1000 perguntas, e Lucas atrás dos dois, carregando os equipamentos de pesca. Era uma cena estranhamente doméstica, pacífica. Lucas tentou não pensar muito nisso. Tentou apenas aproveitar a tarde agradável e a felicidade óbvia de Pedro. Helena era boa com crianças, paciente e atenciosa, explicando coisas de um jeito que Pedro conseguia entender. De vez em quando ela olhava para trás, seus olhos encontrando os de Lucas, e havia algo naquele olhar que fazia o coração dele acelerar. Não era apenas atração, embora houvesse isso também. Era algo mais profundo, uma espécie de reconhecimento mútuo, uma compreensão silenciosa de que ambos estavam sozinhos, de formas diferentes e que talvez pudessem ser menos sozinhos. Quando chegaram perto da fazenda, Helena parou. Acho que é melhor vocês não irem mais além. Meu pai pode estar por perto. Lucas concordou, aliviado por ela ter sido sensata. Pedro reclamou um pouco, mas aceitou quando Helena prometeu que poderiam fazer outro passeio em breve. Ela se despediu do menino com um abraço rápido e depois olhou para Lucas. Foi bom te ver. Vocês dois. Lucas assentiu, não confiando na própria voz para dizer algo que não fosse revelar demais. Helena montou no cavalo com uma graça natural, acenou uma última vez e seguiu em direção à fazenda. Lucas e Pedro ficaram ali por um momento, observando-a desaparecer. Então Pedro puxou a mão do pai. Eu gosto da Helena, pai. Ela é legal. Lucas olhou para o filho, vendo a sinceridade nos olhos da criança. Eu também, filho. Eu também. Mas não disse isso, em voz alta. Em vez disso, pegou a mão de Pedro e começaram a caminhada de volta para casa. Naquela noite, depois que Pedro dormiu, Lucas finalmente pegou o telefone e mandou uma mensagem para Helena. Obrigado por hoje. O Pedro adorou. A resposta veio alguns minutos depois. Eu também adorei. Podemos fazer de novo? Lucas olhou para a mensagem por um longo tempo antes de responder. Talvez. Mas precisa ser discreto. Não posso arriscar problemas. Entendo. Vamos ter cuidado. A conversa continuou por mais alguns minutos. Casual elebe, até que Helena se despediu, dizendo que precisava dormir. Lucas guardou o telefone, sentindo uma mistura de empolgação e medo. Sabia que estava cruzando uma linha, que estava permitindo que Helena entrasse na vida dele de uma forma que não tinha permitido ninguém desde Camila. Era arriscado, possivelmente estúpido, mas pela primeira vez em anos, Lucas se sentia esperançoso sobre alguma coisa, além de apenas sobreviver mais um dia. As semanas seguintes estabeleceram uma rotina cuidadosa. Helena mandava mensagens algumas vezes por semana,
encontros casuais que ela sempre fazia parecer coincidências. Esbarrava com Lucas e Pedro no mercado, aparecia no rio quando eles iam pescar. Uma vez, até apareceu na escola de Pedro com a desculpa de estar procurando informações sobre trabalho voluntário. Lucas sabia que não eram coincidências, mas não se importava. Cada encontro era como uma lufada de ar fresco na monotonia da sua vida. Pedro estava ficando cada vez mais apegado a Helena. Falava dela constantemente. Desenhava cavalos na escola. Capítulo 4. Lucas sabia que era perigoso, que Pedro estava se apegando demais a alguém que poderia desaparecer da vida deles a qualquer momento, mas não tinha coragem de afastar o menino de algo que claramente o fazia feliz. Além disso, Lucas mesmo estava se apegando. As conversas com Helena tinham se tornado a parte do dia que ele mais esperava. Elas falavam sobre tudo, desde coisas banais do cotidiano até assuntos mais profundos, sobre perda, sonhos, medos. Helena tinha um jeito de ver o mundo, que era ao mesmo tempo ingênuo e sábio, protegido e machucado. Lucas se pegava pensando nela nos momentos mais inusitados. Ao consertar um carro, ao fazer o jantar, ao deitar na cama à noite. Foi numa tarde chuvosa, de setembro, que tudo começou a desmoronar. Lucas estava na oficina, sozinho porque tinha dispensado o ajudante mais cedo, quando seu celular tocou. Era um número desconhecido, mas ele atendeu mesmo assim. Senhor Andrade, a voz do outro lado era formal, fria. Sim. Sou Aqui é Roberto Silva, advogado do senhor Augusto Monteiro. Preciso marcar uma reunião com o senhor. É urgente. O coração de Lucas afundou. Tinha sido ingênuo em pensar que poderiam manter aquilo escondido para sempre. Uma cidade pequena como Santa Rosa do Cerrado não guardava segredos por muito tempo. Sobre o que? Lucas perguntou, embora já soubesse a resposta. O advogado hesitou por um momento. Seria melhor conversarmos pessoalmente. O senhor pode vir até o escritório do senhor Monteiro amanhã, às 10 da manhã? Lucas quis recusar. Quis dizer que não tinha nada a conversar com Augusto Monteiro, mas sabia que isso só pioraria as coisas. Concordou com a reunião e desligou o telefone, as mãos tremendo levemente. Passou o resto do dia tentando trabalhar, mas a concentração tinha ido embora. Quando chegou em casa, encontrou 3 mensagens de Helena. Ele não respondeu nenhuma, não sabia o que dizer. Como explicar que provavelmente seriam forçados a parar de se ver? Como explicar a Pedro que Helena não poderia mais visitá-los? Naquela noite, Lucas mal conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, a mente girando em círculos, tentando imaginar como seria a reunião. O que Augusto diria, se havia alguma forma de sair daquela situação sem perder completamente. Na manhã seguinte, Lucas levou Pedro para a escola como sempre, mas desta vez deu um abraço mais apertado na despedida. O menino estranhou, mas retribuiu o abraço e saiu correndo para a sala de aula sem perceber a angústia do pai. Lucas foi para casa, tomou um banho mais demorado que o normal. Vestiu a roupa menos surrada que tinha, uma calça jeans escura e uma camisa social que usava apenas em ocasiões especiais. Olhou-se no espelho e viu um homem cansado, marcado pela vida, completamente fora de lugar para onde estava prestes a ir, mas endireitou os ombros, respirou fundo e saiu de casa. O escritório de Augusto Monteiro ficava no centro da cidade, num prédio moderno de 3 andares que destoava das construções antigas ao redor. Lucas estacionou a caminhonete na rua, sentindo-se ridículo com o veículo velho, em meio aos carros de luxo que ocupavam as vagas. Entrou no prédio, identificou-se para a recepcionista e foi instruído a subir para o 3º andar. A sala de reuniões era intimidadora, com uma mesa enorme de madeira escura, cadeiras de couro caras, quadros nas paredes que provavelmente custavam mais do que Lucas ganhava em um ano. Augusto Monteiro já estava lá, sentado na cabeceira da mesa, e ao lado dele estava o tal advogado, um homem de meia-idade, com um terno impecável e expressão neutra. Lucas se sentou na cadeira indicada, do outro lado da mesa, sentindo-se como um réu diante de um júri. Augusto o estudou por um longo momento antes de falar. Senhor Andrade, obrigado por vir. Vamos direto ao ponto, porque sei que ambos temos coisas melhores para fazer. Foi informado que você tem continuado a ver minha filha, apesar do que conversamos da última vez. Lucas manteve a expressão neutra,
embora o coração estivesse batendo acelerado. Com todo respeito, Sr. Monteiro, eu não concordei em parar de ver sua filha. O senhor fez exigências que eu não aceitei. Augusto se inclinou para a frente, os olhos duros. Então deixa eu ser mais claro. Você vai parar de ver minha filha, vai bloquear o número dela, vai recusar qualquer contato e vai esquecer que ela existe. Em troca, estou disposto a compensá-lo generosamente. O advogado ao lado dele abriu uma pasta e tirou um cheque, deslizando-o pela mesa em direção a Lucas. O valor era absurdo, mais dinheiro do que Lucas veria na vida inteira. Poderia pagar todas as suas dívidas, dar uma vida melhor para Pedro, talvez até expandir a oficina. Mas olhar para aquele cheque fez o estômago de Lucas revirar. Não estou à venda, Sr. Monteiro. Guarde seu dinheiro. Augusto riu, mas não era um som agradável. Todo mundo tem um preço, rapaz. Qual é o seu? Quer mais? Posso dobrar o valor. Triplicar se necessário. Lucas balançou a cabeça, empurrando o cheque de volta. Não tem valor suficiente no mundo. Não vou aceitar dinheiro para me afastar de alguém que escolhi ter na minha vida. O silêncio que se seguiu foi pesado. Augusto olhava para Lucas com uma mistura de incredulidade e raiva crescente. O advogado mudou de posição na cadeira, claramente desconfortável. Finalmente, Augusto falou, e sua voz estava baixa, perigosa. Você acha que é nobre, que está defendendo algum princípio? Deixa eu te contar uma coisa, rapaz. Você não passa de um mecânico quebrado tentando se agarrar ao dinheiro da minha filha. Conheço seu tipo. Lucas sentiu a raiva ferver dentro dele, mas forçou-se a manter a calma. O senhor não me conhece. Não sabe nada sobre mim, sobre minha vida, sobre o que eu quero. E claramente, não conhece sua filha também. Porque se conhecesse, saberia que ela merece mais do que ser tratada como uma propriedade sua. Augusto bateu a mão na mesa com força, fazendo o advogado pular. Cuidado com o que fala. Você está falando da minha filha. Exatamente, Lucas retrucou, levantando-se da cadeira. Sua filha, não sua propriedade. Ela é uma mulher adulta, capaz de tomar suas próprias decisões. E se ela escolher passar tempo comigo e com meu filho, essa é decisão dela, não sua. Augusto também se levantou, os dois homens se encarando através da mesa. Se você não aceitar o dinheiro, vou encontrar outras formas de tirar você do caminho. Posso tornar sua vida muito difícil nesta cidade. Sua oficina depende de clientes locais, não é? Seria uma pena se as pessoas começassem a levar seus carros para outro lugar. A ameaça era clara, mas Lucas não recuou. Faça o que achar que precisa fazer, mas não vou me curvar às suas ameaças. Saiu da sala sem esperar permissão. Desceu as escadas rapidamente, o sangue pulsando nas têmporas. Só quando estava de volta à caminhonete, com as mãos agarradas ao volante, permitiu-se tremer. Tinha acabado de fazer um inimigo poderoso. Tinha colocado seu sustento em risco. E por quê? Por uma mulher que conhecia há poucas semanas. Por alguns encontros casuais e conversas por mensagem, mas mesmo questionando suas próprias ações, Lucas sabia que não poderia ter feito diferente. Havia alguns princípios dos quais ele não abria mão, e aceitar dinheiro para se afastar de alguém era um deles. Dirigiu sem rumo por um tempo, precisando acalmar os nervos antes de voltar para a rotina. Eventualmente estacionou perto do rio, o mesmo lugar onde tinha levado Pedro para pescar. Saiu da caminhonete e ficou olhando para a água corrente, tentando organizar os pensamentos. O telefone tocou no bolso. Era Helena. Lucas hesitou, mas atendeu. Oi. A voz dela veio ansiosa do outro lado. Lucas, meu pai acabou de chegar em casa furioso. Disse que vocês tiveram uma reunião. Que aconteceu? Lucas resumiu brevemente o encontro, omitindo as piores ameaças. Helena ficou em silêncio por um momento, e quando falou novamente, sua voz estava trêmula. Sinto muito, não queria que você passasse por isso. Não é sua culpa, Lucas disse. E percebia que falava sério. Seu pai é quem está errado nisso tudo, não você. Mas Helena parecia inconsolável. Talvez ele esteja certo. Talvez eu seja egoísta por querer ficar perto de você e do Pedro. Só estou causando problemas, N. Diga isso. Lucas olhou para a água, procurando as palavras certas. Olha, não vou mentir e dizer que isso não é complicado. É muito complicado.
Mas não me arrependo desses encontros, das conversas, de ter você na minha vida, e sei que Pedro também não se arrepende. Ouviu Helena respirar fundo do outro lado da linha. Eu também não me arrependo. Mas não quero que você perca tudo por minha causa. Lucas, você tem um filho para cuidar. Uma vida estabelecida. Não posso pedir que arrisque isso. Você não está pedindo nada. Lucas interrompeu. Estou escolhendo isso. Mas preciso saber, Helena, o que você quer, de verdade. Porque se isso for só uma rebeldia contra seu pai, uma forma de se sentir independente, eu preciso saber agora. Tenho que pensar no Pedro. Não posso deixar ele se apegar mais a você se você vai desaparecer, quando essa fase passar. O silêncio que se seguiu foi longo, tenso. Lucas esperou, o coração na garganta. Quando Helena finalmente falou, sua voz estava firme. Não é rebeldia, Lucas. Eu gosto de você, de verdade. E gosto do Pedro. Vocês me fazem sentir completa, como se eu pudesse ser apenas eu mesma, sem todo o peso do sobrenome Monteiro. Não sei para onde isso vai, mas sei que quero descobrir. Se você me deixar... Lucas sentiu algo se soltar no peito. Uma tensão que nem sabia que estava carregando. Eu quero isso também, mas precisa ser honesto comigo. Sobretudo, sem esconder coisas, sem meias verdades. Helena prometeu. E os dois ficaram em silêncio por um momento, cada um processando o que tinham acabado de admitir. Finalmente, Lucas disse que precisava ir, que tinha trabalho acumulado na oficina. Despediram-se, mas antes de desligar, Helena disse baixinho: Lucas, obrigada por não aceitar o dinheiro dele. Sei quanto isso deve ter sido difícil. Lucas sorriu, mesmo que ela não pudesse ver. Não foi tão difícil quanto você pensa. Algumas coisas não têm preço. Desligaram, e Lucas voltou para a caminhonete, sentindo-se estranhamente leve, apesar de toda a situação complicada. Tinha feito sua escolha, e agora teria que lidar com as consequências, quaisquer que fossem. As semanas seguintes provaram que Augusto Monteiro não fazia ameaças vazias. Lucas começou a notar uma queda no número de clientes na oficina. Pessoas que vinham regularmente começaram a aparecer cada vez menos, sempre com desculpas vagas. O dono da loja de autopeças, que sempre tinha sido amigável, ficou mais frio, menos disposto a dar prazos. Lucas sabia que Augusto estava por trás disso, usando sua influência para isolá-lo economicamente, mas também sabia que não poderia fazer nada além de continuar trabalhando duro e esperar que as pessoas eventualmente voltassem. Dona Mariana, sempre perspicaz, notou a mudança. Numa tarde, convidou Lucas para tomar um café e perguntou diretamente: O que está acontecendo, meu filho? A cidade inteira está comentando sobre você e a moça Monteiro. Lucas não viu sentido em negar. Contou toda a história para a vizinha, desde o encontro na estrada até a reunião com Augusto. Dona Mariana ouviu em silêncio, assentindo de vez em quando. Quando Lucas terminou, ela suspirou. Você sabe que está mexendo com fogo, né? Augusto Monteiro não é homem de perdoar. Eu sei. Mas o que eu deveria fazer? Aceitar o dinheiro dele? Fingir que não tenho sentimentos pela Helena? Dona Mariana balançou a cabeça. Não estou dizendo isso. Só quero que você saiba no que está se metendo. E que pense no Pedro? Lucas ficou sério. Penso nele todos os dias. É por ele que faço o que faço. Quero que meu filho cresça, vendo que existem coisas mais importantes que dinheiro ou medo. Dona Mariana sorriu, seus olhos cansados, mostrando aprovação. Camila ficaria orgulhosa de você. Lucas sentiu os olhos arderem. Espero que sim. A vizinha pegou a mão dele, apertando com carinho. E eu estou orgulhosa também. Não é fácil manter seus princípios quando tudo está contra você. Mas seja lá o que acontecer, eu estou aqui, para você e para o Pedro. Lucas agradeceu, a garganta apertada demais para dizer muito mais. Voltou para casa sentindo-se um pouco menos sozinho, sabendo que pelo menos tinha uma pessoa no seu canto. Mas a situação na oficina continuava piorando. No final de outubro, Lucas precisou demitir seu ajudante porque simplesmente não tinha trabalho suficiente para pagar o salário dele. Foi uma das conversas mais difíceis que teve que ter. Ver o jovem acenar triste e sair da oficina, sabendo que tinha uma família para sustentar. Naquela noite,
Depois de colocar Pedro para dormir, Lucas se sentou à mesa da cozinha e fez contas. Tinha economias que durariam mais alguns meses se fosse cuidadoso, mas depois disso, não sabia o que faria. Talvez precisasse fechar a oficina, procurar emprego em outra cidade. A ideia de deixar Santa Rosa do Cerrado doía, mas doía menos que a ideia de aceitar a derrota para Augusto Monteiro. Estava tão absorto nos números que não ouviu as batidas na porta até que ficaram mais insistentes. Levantou-se, confuso sobre quem seria aquela hora, e abriu a porta. Helena estava ali, com uma mala aos pés e lágrimas escorrendo pelo rosto. Lucas, posso ficar aqui? Não posso mais voltar para lá. Lucas a puxou para dentro imediatamente, fechando a porta atrás dela. O que aconteceu? Helena soluçou, deixando-se cair no sofá velho. Tive uma briga com meu pai. A pior de todas. Ele disse que se eu continuasse vendo você, me deserdaria, que eu não seria mais bem-vinda na fazenda. Então, eu fiz as malas e saí. Lucas se sentou ao lado dela, sem saber bem o que fazer. Parte dele queria abraçá-la, consolá-la. Outra parte sabia que a situação era muito mais complicada do que isso. Helena, você pensou direito nisso? Sobre o que está fazendo? Helena enxugou as lágrimas com as costas da mão. Pensei nisso a noite toda. Estou cansada, Lucas. Cansada de viver sob as regras dele, de ser tratada como uma criança, de ter que pedir permissão para tudo. Tenho 27 anos e nunca tomei uma decisão importante sozinha. Preciso fazer isso. Preciso provar para mim mesma que consigo. Lucas entendeu, mas também sabia das dificuldades que viriam. E onde você vai ficar? O que vai fazer? Helena olhou ao redor da casa modesta. Pensei que talvez pudesse ficar aqui, só até eu me organizar. Posso pagar aluguel, posso ajudar com as despesas e vou procurar emprego. Sou veterinária formada. Devo conseguir algo. Lucas hesitou. Sabia que deixar Helena ficar ali era cruzar uma linha definitiva, tornar o conflito com Augusto ainda mais pessoal. Mas olhar para ela ali, vulnerável e determinada ao mesmo tempo, fez qualquer resistência derreter. Você pode ficar, mas não vou aceitar seu dinheiro. Se vai morar aqui, vai ser como parte da família, não como inquilina. Helena sorriu através das lágrimas. Obrigada. Não sei como vou te retribuir. Lucas balançou a cabeça. Não precisa retribuir nada, só precisa ter certeza que é isso que quer, porque uma vez que você fizer isso, não tem volta fácil. Helena sentiu, firme. Eu tenho certeza. Lucas respirou fundo. Então está bem. Vou pegar alguns lençóis. Você pode dormir no sofá hoje. Amanhã a gente se organiza melhor. Helena concordou e Lucas foi buscar roupa de cama. Enquanto arrumava o sofá para ela, sua mente já estava correndo, pensando em todas as implicações daquela decisão. Augusto Monteiro não deixaria isso passar. Haveria consequências, talvez piores do que tudo o que tinha acontecido até agora. Mas não podia mandar Helena embora, não quando ela tinha coragem de dar aquele passo, de escolher sua própria vida. Quando Helena estava acomodada no sofá, Lucas foi para seu quarto, mas não conseguiu dormir. Ficou olhando para o teto, ouvindo os sons leves da casa, sabendo que do outro lado da parede estava a mulher que tinha virado sua vida de cabeça para baixo. Não sabia se o que sentia por ela era amor ou apenas a solidão encontrando companhia. Não sabia se estavam fadados ao fracasso ou se tinham uma chance real. Mas sabia que pela primeira vez em 4 anos, sentia algo além de vazio e cansaço. E isso tinha que significar alguma coisa. Na manhã seguinte, Lucas acordou cedo com Pedro pulando em sua cama. Pai, tem uma moça no sofá. Quem é? Lucas se sentou, esfregando os olhos. É a Helena, filho. Lembra dela? Ela vai ficar com a gente por um tempo. Os olhos de Pedro se iluminaram. De verdade? Por quanto tempo? Não sei ainda. Lucas se levantou, vestindo uma camiseta. Agora vai tomar café que a gente vai se atrasar. Pedro saiu correndo do quarto, provavelmente para acordar Helena. Lucas o seguiu mais devagar, encontrando a cena de Pedro sentado no chão perto do sofá, fazendo 1000 perguntas para uma Helena sonolenta mas sorridente. Ela usava uma camiseta grande demais e tinha o cabelo bagunçado, e Lucas
Pensou que nunca tinha visto ninguém mais bonito. Bom dia! Helena olhou para ele e sorriu. Bom dia! Desculpa pelo Pedro. Tentei fazer ele te deixar dormir. Helena bagunçou o cabelo do menino com carinho. Não tem problema. Eu já estava acordando mesmo. Os três tomaram café juntos. Pedro monopolizando a conversa com histórias da escola e perguntas sobre quando Helena poderia levá-lo para ver os cavalos da fazenda. Lucas não teve coragem de explicar que isso provavelmente não aconteceria tão cedo. Depois do café, Lucas levou Pedro para a escola. Como sempre, o menino se despediu de Helena com um abraço apertado, claramente feliz com a nova arranjada. No caminho, perguntou: Pai, a Helena vai morar com a gente sempre? Lucas pensou na resposta. Não sei, filho. Depende de muitas coisas. Mas você gosta dela?